Amém? Pergunta de praxe, né? Os irmãos estão alegres? Estão felizes de estar na casa do Senhor nesta noite? Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículos de número 5 em diante. Minha gratidão a Deus por estar com os irmãos, mais um culto e com a responsabilidade de trazer a mensagem nesta noite. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículos de número 5 em diante. Os irmãos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados à minha ordem, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Os irmãos, tomem assento, glorificando a Deus nessa noite, né? Como eu costumo dizer quando ministro a palavra de Deus, nós estamos no culto, né? E a gente costuma dizer, né, meu amigo, que quando a gente vai ouvir a mensagem, que nós vamos entrar na melhor parte do culto. Amém, irmãos? Eu concordo em partes com esse termo, os irmãos já me ouviram. Porque a melhor parte do culto é o próprio culto. Porque se a gente não cultua a Deus como convém, ou não entregamos a Deus o que nós devemos entregar, a gente não recebe nada dele também. Então precisa nós prestarmos o nosso culto. Deus recebe o culto e aí ele responde. Responde com o quê? Com bênção, cura, liberação, derrama o seu poder, enche do Espírito Santo. Não terminou ainda, nós temos alguns minutos, então você ainda pode chamar a atenção de Deus aqui nesta noite. Uma coisa é certa, o irmão já me ouviu falar isso, ele sempre vem. Pode ter certeza. Está 2, 3, mas ele está sempre ali. Glória conosco. Amém, irmãos? Amém. Então não pegue a oportunidade de chamar a atenção de Jesus, porque ele está no culto nesta noite. Amém? A mensagem ora lida é uma das mensagens mais emblemática de Jesus Cristo, mas que contém algumas verdades. Jesus ministrava, realizava milagres e agora está retornando para casa, indo para Cafarnaum. E chegando ele em Cafarnaum, ele é interpelado. Nós estamos lendo os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Nós vamos ver que este homem chama a atenção de Jesus, chega até Jesus, em Lucas com mais detalhes, porque ele manda alguns servos dele na frente, alguns homens da sinagoga chegam até Jesus e comentam: olha, está vindo um homem importante aí, ele é um centurião do exército romano, ele é de importância, e é um homem que tem abençoado aqui no tabernáculo, ele tem ajudado no templo, ele é um homem que tem aqui dado ofertas, então ele é importante, é querido para nós, atende ele. Então eles foram na frente, lá em Lucas relata isso, para dizer: está vindo um homem importante aí, que abençoa o templo, não nos persegue, é um homem tranquilo, atende ele.
E aí aqui em Mateus que nós lemos, fala que ele chega até Jesus. E ele diz: olha Jesus, eu tenho um serviçal na minha casa, um servo, alguém que trabalha lá, e ele está enfermo. E Jesus responde automaticamente para esse homem: eu vou lá e vou curá-lo. Mas aqui na narrativa, na conversa, no diálogo deste homem com Jesus, nós aprendemos muitas coisas. Primeiro, quem era o homem? O homem era um centurião. O que era um centurião? Era um capitão de guarda. Era um homem que comandava exército. Nós sabemos que o exército romano era dividido em partes, as partes maiores chamadas de... tinham mais ou menos 6.000 soldados, era chamado de legião. Essa legião era dividida de 100 em 100 soldados. Cada 100 soldados da legião era chamada de centúria. 100 em 100 era chamado de centúria, e cada um comandante dessa centúria era chamado de centurião. Então este homem era importante para Roma. Era um dos poucos assalariados de Roma. Era um homem que tinha posse. Se nós formos ver, estudar mais profundamente, era um homem que vivia bem, tinha posses, era um homem de status na sociedade romana, pois era um capitão de uma centúria. E agora ele, preocupado com o serviçal dele, vai até Jesus. O relato bíblico diz que ele ouviu falar de Jesus, ouviu dizer que Jesus tinha poder de fazer milagre, porque Jesus já estava realizando milagres na vizinhança, e a sua fama já estava se espalhando. Então ele ouviu falar: tem um que tem poder e pode salvar, curar, transformar, libertar o teu servo. Olha que interessante. E eu, estudando a mensagem, conjecturei que talvez o próprio servo, que era alguém que trabalhava para ele, era alguém da baixa sociedade. Quando nós estudamos o período interbíblico, nós aprendemos que o povo de Jerusalém, o povo judeu para romanos, não tinha valor nenhum, só servia para ser servo, com perdão da redundância, só tinha o status de servidão para o povo romano. Então provavelmente este homem que servia na casa do centurião podia ser um judeu, alguém que conhecia a história de Jesus, tal qual a menina de Naamã, aquela serva que estava escravizada lá, e fala para Naamã: olha, quem sabe tu chegasse perto do meu Deus, ou falasse com o profeta, se o profeta da minha terra tivesse aqui, o senhor ficava curado. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que cura a enfermidade. Quem sabe esse servo na casa do centurião comentou com ele: eu estou enfermo. Lá em Lucas relata que ele procurou alguns médicos, talvez tenha tido alguns gastos com aquele servo dele, ou talvez tenha procurado em outros lugares, na medicina romana, a Bíblia não relata, mas ele gastou todo era o último momento dele, a última solução para a vida daquele homem. E quem sabe aquele homem disse: olha, quem sabe se eu não procura por Jesus. Eu estou aqui enfermo, mas eu sei que aquele judeu Jesus que está andando por aí, o Nazareno, glória a Deus, o pedreiro, ele tem poder de mudar a minha vida, de curar a minha vida. Glória a Deus. E agora este homem centurião, um homem importante na sociedade, chega até Jesus e comenta com ele: meu servo está enfermo. E Jesus diz: eu estou indo, vou lá, vou na tua casa, vou orar por ele, e ele vai ficar curado. Em nome de Jesus. Mas uma atitude do centurião chamou a atenção de Jesus. Olha que interessante. Poucos homens na Bíblia chamaram a atenção de Jesus, esse foi um deles. Porque normalmente quando nós lemos a mensagem bíblica, quem chama a atenção é o próprio Cristo. É Cristo que chama a atenção. É Ele que é o principal da história bíblica, e que a Bíblia inicia e termina falando dele. Mas nesse momento Jesus fica motivado com a fé daquele homem que era ímpio, era gentil, mas acreditava que Jesus tinha poder de mudar a situação daquele servo que estava enfermo. E ele diz: olha, Jesus, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Mesmo ele sendo um homem da alta sociedade, irmã Inês, ele reconheceu que era um pecador e que Jesus era santo, e portanto a casa dele não era digna de receber a santidade de Cristo. Mas uma coisa interessante ele diz para Jesus: mas diz apenas uma única palavra. Diz uma única palavra e meu servo vai ficar curado.
Aleluia. A Bíblia fala de autoridade aqui no versículo de número 9. Fala de autoridade. E eu fui estudar um pouquinho a profundidade desta palavra, a autoridade do versículo 9. E esta palavra em grego se traduz por exousia. E o que é exousia? É a autoridade ou a liberdade de usar o poder de Deus. Quando nós estudamos Bíblia, aprendemos que o poder de Deus é chamado de dínamo, ou dunamis, do grego dunamis. E agora a autoridade, que é o exousia, é dada por Deus para Jesus utilizar o dínamo. E todo aquele a quem Deus dá esta autoridade tem a liberalidade ou liberdade de usar o poder de Deus. Glória a Deus. Deu para entender? Quando fala que Jesus tem autoridade, ele mesmo disse: foi-me dado toda a autoridade na terra como no céu. Deus me deu essa autoridade. Ele está dizendo: Deus me liberou para usar o poder que vem dele. Glória a Deus. E Jesus, lembrem do barquinho, Jesus está no barco, vem a tempestade, os discípulos o acordam, e quando ele acorda, ele fala para os discípulos: homens de pouca fé, por que não usou a autoridade que eu vos dei? Autoridade, ou seja, eu dei autoridade no meu nome de usar o poder de Deus. E agora ele vai. E o relato é interessante porque ele diz: olha, em verdade nem em Jerusalém, nem na Judéia, nem em Israel eu vi tamanha fé, uma fé tão grande como essa. Porque a fé que está sendo empregada pelo centurião é a fé da confiança, é a fé da crença. Para o costume hebreu, na tradição hebraica, a palavra fé, ela fala de confiança, e traduzido seria agarrar-se para se salvar, a palavra fé. Ou seja, quando nós falamos em fé no hebraico, na tradição judaica, nós estamos falando de um termo que diz assim: eu me agarro para me livrar, eu me seguro, como alguém que se segura num galho quando ele está quase se afogando. Isto é a fé segundo a tradição judaica. Ou seja, é aquele que se agarra em Cristo, em Deus, crendo que será salvo, que será liberto, que Deus vai realizar milagre. É confiar nele, é se entregar para ele. Aleluia. É confiança, é entrega de que Jesus é poderoso para mudar a situação de vidas. Aleluia. Um homem ímpio. E aqui nos relatos dos versículos 11 até o versículo 13, fica um alerta para que nós fiquemos atentos, porque Jesus diz assim: eu não vi tamanha fé em Jerusalém, lá em Jerusalém, como a desse homem. Nunca vi tamanha fé, ficar surpreso. Mas ele fala que vindo do Oriente e do Ocidente, muitos vão se reunir, se assentar à mesa de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e muitos da casa de Israel vão ficar do lado de fora, num lugar de tormento, ranger de dentes. Nós poderíamos agora aplicar a mensagem e entender que muitos de nós que estamos aqui dentro, irmã Abigail, já não tem mais fé que Deus tem poder de mudar a situação de vidas. Muitos de nós já estamos nas fileiras da igreja há muitos anos, já não crê mais no poder divino, já não crê mais que Cristo tem poder de mudar a história de vidas. Muitos de nós, quando ouvimos falar, e eu comentava aqui no domingo, depois do culto, que muitos ouvem na aula, segunda-feira estava ministrando aula ali no sítio Capivari, e no final da aula ficamos conversando acerca da Bíblia, e nós comentamos acerca do período que nós estamos vivendo, um período de apostasia. E a apostasia, quando nós éramos meninos, nós aprendemos que a apostasia era virar as costas para Deus, ir embora, sair das fileiras, abandonar, se desviar. Só que é muito mais profundo a apostasia, Abigail, porque a apostasia ela acontece dentro da igreja. Nós estamos, muitos de nós, assentados no banco e já é uma apóstata. Por quê? Porque não crê mais no poder de Deus, não crê mais que Ele muda a vida, que Ele cura a enfermidade, que Ele liberta, que Ele dá uma nova vida, já não acredita mais. É uma apóstata. E é o período que nós estamos vivendo. E estes vão ficar para trás. E ele está dizendo que muitos, talvez como aquele homem, talvez a gente olhe e diga: não, ele não tem solução, ele não aceitou, ele não veio, ele não comunga, ele não está cultuando, não vai para o céu, lê do engano.
Porque Deus olha o coração e a intenção do teu coração. Se você crê em Deus, Ele vai ouvir o teu clamor. Se você confia nele, Ele ouve a tua petição. Se você entrega a Ele com confiança a tua vida, Ele toma conta da tua vida, da tua história. E temos que tomar cuidado. Então disse Jesus: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Glória a Deus. Nós vivemos um período conturbado da história da humanidade. Domingo passado uma mensagem extraordinária foi ministrada aqui. Eu comentei depois, fiquei remoendo, mastigando aquela mensagem a semana inteira, uma mensagem tranquila, de verdades espirituais, da porta aberta. E muitos de nós estamos tal qual o povo de Israel, que Jesus estava citando aqui nesses versículos. Um ímpio com tamanha fé, e Jesus diz: olha, nem na igreja. É interpelado por um homem da sociedade que era ímpio, era gentil, não professava fé em Cristo. Ele ouviu alguém falar, talvez o próprio servo, mas ele creu em Jesus Cristo, no poder de Cristo, e entendeu que se Cristo era Deus de verdade, não precisava a presença de lugar nenhum, apenas uma palavra. Só diz: fica curado, e ele fica curado. Porque eu sou pecador, tu não pode entrar debaixo do mesmo teto que eu estiver, tu é um homem santo. Mas se eu disser uma palavra, o meu servo levanta, e foi isso que aconteceu. O servo ficou automaticamente curado. E o tempo que nós vivemos, esse período de crise espiritual que estamos vivendo, os últimos tempos dessa terra que já está em crise. Eu comentava com meu filho esses dias sobre os sinais que estão aparecendo. E uma das coisas que nós aprendemos, quem estuda a Bíblia sabe que os sinais não são para ímpios. Os sinais bíblicos não são para os ímpios. Os sinais bíblicos são para nós que cremos na palavra de Deus. Porque nós sabemos, conhecemos os sinais. E se eles estão aparecendo, são para que nós fiquemos alerta, porque a qualquer momento vai soar o som de uma trombeta e a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. E nós estamos vivendo já o apogeu, o limite, o limiar, o apagar das luzes deste mundo, desse século que está em crise. E se nós não estivermos atentos ao poder divino, nós vamos ser pegos de surpresa. E o mais interessante, nós vamos ficar. Não vamos sentar na mesa de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vamos ir para um lugar de tormento, ranger de dentes, de sofrimento, de angústia. Mesmo vindo nos cultos, e a Bíblia diz que vai chegar naquele dia do julgamento em que a gente vai dizer: mas eu preguei, eu ensinei, eu dava aula na segunda, pregava na sexta, ia na escola no domingo. E Jesus vai dizer: mas eu não te conheço, aparta de mim porque eu não te conheço. Vós que pratiqueis iniquidade. Mas nesta noite eu convido você a fazer um exercício da sua fé. Glória a Deus. E a pergunta é se você tem exercitado a fé e se você crê mesmo em Deus. E quando lia e estudava isso, quando a gente prega e vai pregar e aprende a ministrar a palavra no curso de teologia, que é homilética, hermenêutica, exegese, tantos termos para ministrar uma palavra, a gente aprende que a mensagem ela sempre tem ida e volta, né? Dois gumes, sempre afeta o pregador primeiro. E a primeira lição que eu tive, hoje enquanto fazia a minha caminhada ali diária, exercícios que o médico mandou fazer, eu meditava na mensagem e comecei a pensar: mas será que a gente não tem deixado de lado mesmo a crença? E começa a pensar que talvez não tenha mais solução para a nossa vida. E se olha no espelho e olha e vê que não tem solução, que está difícil. Não é verdade? Aí você olha no espelho, ou talvez deitado num leito de hospital. Aí você olha numa situação de quase morte. E aí você se vê já nos últimos momentos, porque não sabe se vai passar daquele momento em diante.
Aí olha para a família, numa das situações a Bruna foi comigo, no outro dia foi a minha esposa, passou horas comigo no hospital, tentando baixar a pressão para o coração melhorar, infartou. Será que tem que fazer cirurgia? Será que tem que ir para o hospital? Será que não? E naquela situação de quase morte, a gente fica pensando, será que é hoje? E um sentimento muito profundo veio ao meu coração enquanto eu estava lá na última vez que fui. Porque a médica, no primeiro dia eu fui muito bem atendido, fui para casa, mas quando deu a segunda vez, um pré-infarto, graças a Deus não foi infarto de fato, mas afetou o coração. Mas quando eu estava lá no hospital, era uma outra médica que estava me atendendo, ela não olhou ali na prescrição que a médica anterior havia me atendido e me deu um outro remédio para baixar a pressão, e aquilo acelerou meu coração de uma certa maneira. E ali eu pensei, irmãos, que já estava partindo, que eu ia morrer naquele dia, naquela noite. Mas um sentimento terrível brotou no meu coração. Será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto? Será que eu cumpri mesmo como Deus queria o que eu cumprisse? Será que eu criei mesmo em Deus como deveria crer? Será que eu acredito mesmo que tem céu, que eu vou para lá, que eu sou salvo? Aleluia. Angústia, tristeza, medo de não ter certeza, irmã Abigail, se vai ou não. E se eu desligar aqui e acordar no inferno? Não tem retorno. É a última esperança de meu coração acelerado ali. Porque o remédio que ela me deu, um remédio diferente, me fez mal naquela última vez que eu estive lá. Em vez de ajudar a diminuir, ela acelerou mais. Será que eu vou para o céu? Será que eu creio que Deus faz milagre? Será que eu vivo aquilo que eu prego? Será que nós vivemos o que pregamos? Será que a gente vem alegre com o culto, assume o culto e diz, irmão, nós estamos no melhor lugar, mas será que a gente acha que esse aqui é o melhor lugar? Será que a gente crê que o Deus que nós servimos, ele é vivo, é poderoso, é transformador, é libertador? Será que nós cremos de verdade nesse Cristo? Aleluia! Aleluia! Que tem poder de mudar histórias, mas será que pode mudar a minha? Glória a Deus! Aleluia! E aí você pesa, põe na balança vários diplomas e muitos anos de estudo. Glória a Deus! E conhece Bíblia, conhece grego, hebraico, exegese, homilética, tantos termos técnicos, mas será que a gente vive aquilo que a gente aprendeu? Será que a gente vive aquilo que a gente ensina? Será que vivemos aquilo que pregamos? Aleluia! Será que nós cremos que Deus supre todas as nossas necessidades? Glória a Deus! Aleluia! De alguém chegar lá em casa hoje, quase na hora de eu vir para o culto, e dizer, irmão Sérgio, eu vim aqui, está aqui um valor para o senhor, não precisa nem fazer o serviço só semana que vem, mas eu senti de Deus de largar um valor para o senhor, antes do senhor fazer o serviço para mim, e eu precisando do valor. Viu, meu amigo? Glória a Deus! Minha esposa preocupada, e agora? Ele não te chamou para fazer o serviço vai ficar para a semana que vem, dinheiro só vai entrar depois, tem que fazer o serviço e entregar para depois receber. E ele chegou lá, eu vou dar metade para o senhor, só fico o dinheiro para metade aí. E aí quando for fazer, eu lhe chamo, o senhor termina, eu lhe dou o resto. Glória a Deus! Aí eu falei para minha esposa, porque eu saí, estava conversando com Deus enquanto meditava na palavra, fazendo meus exercícios, e eu falei para o Senhor, Deus, tu é provedor. Glória a Deus! Aleluia! Age na providência. Até pensei em dizer nomes. Usa fulano, Beltrano, Manuel. Glória a Deus! Usa Beltrano, Ciclano, mas eu disse, Senhor, não, eu quero que tu seja provedor, usa quem tu quiser. Glória a Deus! Pode ser uma pessoa que nem me conheça, mas sentir no coração. Como esses dias eu estava em casa, meu irmão, que eu não tenho intimidade. Eu não vou dizer o nome dele, os irmãos conhecem. Porque eu quero que Deus honre ele. Eu tenho orado por ele. E ele disse, irmão Sérgio, um sábado, ele disse,
Irmão Sérgio mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Eu estava pensando no irmão agora. Senti de Deus. Eu não tenho sobrando, mas eu senti de Deus de ofertar no Senhor. E ele mandou uma oferta e botou na minha conta. É pouco, mas eu estou ofertando no irmão. E aí nós demos risada, eu e minha esposa. Tínhamos dado uma volta aí para comemorar meus 50 anos. Agora 2 semanas atrás. 50 anos de idade, 27 de casamento. No mesmo dia. 8 de outubro. Chegou, irmão Abigail. Ricardo está rindo lá atrás. Chegou, bateu na minha porta. Para você entender que esse Deus, que vocês aceitaram há poucos dias, Ele tem poder de prover. Aleluia. Ele tem poder de mudar a história. Ele tem poder de cuidar. Aleluia. Ele cura a enfermidade. Ele tira a pessoa de um estado de quase morte e traz a vida. Aleluia. Quando eu falei que Jesus ficou surpreso com a fé daquele homem, porque a gente sempre surpreende com Jesus. Jesus é que chega lá no ambiente, muda a história. Quando ele chega, ele muda a história. Não é verdade, mano? Ele chegou no domingo, mudou a história, num culto de domingo. E nós cantamos isso no início do culto. Que dia foi? A maioria foi no domingo. Porque ele muda a nossa história. Quando ele chega, tem que mudar, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Mas eu quero perguntar: será que nós cremos que esse Deus, que mudou a história daqueles 5 no domingo passado, ainda tem poder de manter a nossa história? Será que nós cremos que Ele é poderoso a ponto de ainda continuar fazendo milagre na nossa vida? Aleluia! De curar um câncer, como curou da minha esposa, de livrar minha filha da morte quando tinha 3 meses de idade, de falar com meu filho, livrar ele da sepultura poucos dias atrás. Entendam, Deus cuida da tua vida, Ele continua sendo o mesmo, independente da fé. Entenda que a fé pequena que você tem nele hoje, exercita ela, porque ela é a chave de entrada para as mansões celestiais. Mas continua firme no Senhor, porque Ele continua sendo o mesmo, poderoso, libertador, e Ele cura, Ele livra, e Ele muda a nossa história. Ele é o mesmo. É o mesmo de Cafarnaum, e Ele está aqui nesta noite. Poderoso para mudar a nossa história. E como é bom ouvir e sentir a presença dele, pastor. Domingo passado foi um culto extraordinário, porque ele estava aqui pairando e caminhava pelo culto, e todo mundo sentiu a presença. Mas saiba de uma coisa: ele sempre vem no culto, e ele está aqui nesta noite com o mesmo poder para mudar a situação da tua vida. Ele continua o mesmo e quer mudar a nossa história. Mas nós temos que ter fé nele, acreditar nele, descansar nele e confiar nele. E crer que ele vai mudar a história da nossa vida. Eu creio. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Deus nos deu a autoridade espiritual de, no nome dele, nós clamarmos no nome de Jesus e milagres acontecerem. Tempo atrás nós cuidávamos de igrejas, não sabem? Quase 10 anos cuidando de igreja lá em Porto Alegre. Uma das coisas que eu dizia para os membros lá na Cabriz é que a congregação, a igreja, ela tem que ser pautada na palavra, e esta pauta na palavra tem que vir acompanhada de milagres. Glória a Deus. Não precisa fazer muito esforço quando há mover de Deus dentro da igreja. Glória As pessoas vêm, elas são atraídas pelo poder divino. Glória a Deus. E só tem mover de Deus a igreja que dá liberdade para ele. Aleluia. Ela cresce, exponencialmente vai crescer, né, pastor Lorena? Ela vai crescer, vai desenvolver. Porque ali há o poder de Deus, e a Bíblia diz que onde há o poder de Deus, ali há liberdade. Glória a Deus. A liberdade do cativeiro, a liberdade de alma, a liberdade da escravidão, a liberdade, ele liberta. Aonde ele chega, há liberdade. Não é? Ele chega lá em Gadara, o demônio, a legião, 6.000 demônios naquele jovem. Olham para Jesus, vem correndo, a primeira coisa que a legião faz, se prostra.
reconhece Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que queres? Por que vem me atormentar? Mas ele estava com o rosto no chão. Aleluia. Olha que coisa, o diabo que já perdeu, já foi condenado, ele não tem mais esperança, não tem retorno. Ele honra a Deus, ele crê em Jesus, sabe que Jesus é poderoso. E nós, quantas vezes deixamos a nossa fé de lado, irmão? Não cremos que Ele pode mudar a situação da nossa vida. Acontece alguma coisa na nossa casa, a última oração é para Jesus. Eu tenho falado muito com Deus nos últimos dias, pastor, muito. Porque eu quero que Ele resolva, Ele me dê o caminho. Porque eu já tomei muitas decisões, já procurei aonde eu posso procurar e nunca deu certo. Sempre retrocedo para aquele mesmo ponto, ficar na dependência do Senhor, ouvi-lo falar. Olha que coisa. E a gente vai e tenta resolver de novo pelas nossas forças, chega lá no final, cai de novo ali no início, para depender do Senhor e ouvir Jesus falar. E a gente faz de novo e começa a procurar. E essa semana eu comecei a pensar talvez nesse lugar, e opa, estou indo para o mesmo erro, não posso cometer o mesmo erro. Já não tenho mais idade. E eu falei com Deus, Senhor, Tu vai encaminhar, Tu vai direcionar a minha vida. Eu tenho que ser dependente, então eu vou ser dependente de Ti. Dói, dói. Nós somos orgulhosos. Não quer aceitar que Deus está cuidando da nossa vida. E as decisões dele, a gente diz, não quer pegar o peixe pequeno. Não é verdade? Né, Chico? Sardinha não quer, mas é peixe igual, é alimento igual. É provisão do mesmo Glória a jeito. Deus. Ah, mas eu quero anchova. Mas Deus está dando sardinha agora, para te preparar para a anchova um pouquinho mais à frente. Glória a Deus. A gente tem que entender que isso é provisão de Deus na nossa vida. Aleluia. Mas eu tenho que crer nele, confiar nele Aleluia. e entender que ele está agindo, ele não está parado. Não está parado. Ele está trabalhando pela nossa vida. Aleluia. Embora o silêncio, né, pastor? Não é, pastor? Dói o silêncio, né? Dói. Glória a O Deus. silêncio de Deus é doloroso. Aleluia. Mas ele não disse que não vai fazer. Não é verdade? Ele desespera, a gente fica desesperado quando Deus fala espera. Mas ele não falou que não vai fazer. Só pediu para te esperar um pouquinho. Aleluia. E a gente se desespera e quer acelerar o processo. Né, irmão? Glória a Deus. Porque eu estou velho. Mas Deus é atemporal. Né, Abigail? Deus é atemporal. E não é limitado pelo tempo. Glória a Deus. Mas nesta noite o Senhor entra com providência na nossa vida. Eu creio, Deus. Vamos Aleluia. crer. Eu quero orar por você nesta noite. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz que nós devemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça. Glória a Deus. E aquele que está sentado no trono, no momento oportuno, ele vem e abre Aleluia. as portas da graça na nossa vida. Mas o início do versículo diz: devemos achegar com confiança lá no trono. Trono de graça é trono de favores. Ele está sentado num trono de favores, num trono de bênção. Glória a E no Deus. momento oportuno ele vem e abre, Shirley, o céu e começa a derramar. Eu creio. Quem sabe Deus já começou a derramar, nós só não nos apercebemos ainda que Ele já está trabalhando. Glória a Deus. Talvez Ele já está derramando na nossa vida, mas nós nos apercebemos ainda porque a gente está esperando Glória aquilo a que Deus. convém para nós. Aleluia. Aquilo que eu quero, aquilo que eu vislumbrei, mas entenda, o que Deus tem é maior. A Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Os projetos dele são maiores que o nosso. A ciência dele é maior que a nossa. Não alcança a nossa ciência, mas tem que chegar com confiança. Eu aprendi desde criança, desde pequeno, que o trono da graça te encontra lá no altar. Eu vou convidar os irmãos para vir até o altar nessa noite. E nós vamos estar orando. Não sei se as irmãs localizam, o pessoal vai cantar. Vai cantar mais um pouco. Não vai cantar, mas eu quero eu ouvir. Nós vamos achegar ao Senhor. Glória a Deus. Continua o mesmo. Glória a Deus.
Cristo é o mesmo que numa quarta-feira cura de câncer. Na quarta-feira de tarde cura de câncer. Oh, glória a Deus. Vocês que não sabem, minha esposa, eu sei aqui, mas ela, numa quarta-feira de tarde, Deus curou ela de câncer. Glória a Deus. Na festinha de aniversário de um familiar, oraram por ela, ela vomitou uma bola de carne no pulso. Foi curada de um câncer. É o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Um dia de domingo, manda um desconhecido, não tenho intimidade com ele, na minha casa, nós morávamos aqui na Rua Francisco. Chegar com um carro lotado, e ele diz: olha, Deus mandou trazer, orar por ti, mas não mandou vir com mão vazia. Deus trouxe provisão para quase 2 meses. Completo, carne, tudo. Glória a Deus. Faz um tempo atrás. E o mais interessante é que ali naquelas compras veio um pacote de pão de queijo. Um pacotinho de pão de queijo. Sabe por que veio um pacotinho de pão de queijo? Sabe por quê? Porque a minha filha, aquela menininha ali, gosta de pão de queijo. Aí o irmão chegou e levou um pacotinho de pão de queijo para ela. Veio também os biscoitos, né? Bolacha. O menino não gosta que eu fale biscoito, é bolacha. O chocolate. Por quê? Porque aquele menino ali gosta de bolacha de chocolate. Glória Enquanto a Deus. ele comprava no mercado, ele disse: vou levar uma erva mate para o irmão Sérgio, porque ele gosta de tomar chimarrão. Só que a erva mate que eu tomo, nós tomamos na madrugada, não tinha naquele mercado. E aí ele orou, Moisés, com um pacotezinho da erva que tinha lá no mercado, marca X. E orou: Senhor, eu quero levar aqui o teu servo gosta. Tu está mandando eu dar o que ele gosta. Mas não tem aqui nesse mercado. Mas com o teu poder, muda a erva que está dentro desse mercado na erva que ele gosta. Quando ele tomar essa aqui, ele vai sentir o sabor da outra. Glória a Deus. Está entendendo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque ele sabe o detalhe da nossa vida. Glória a Deus. Ele atende no detalhe, ele conhece aquilo que dói. Aí a gente pensa assim: não, Deus não está olhando para mim, mano. A gente não pensa assim: olha, irmão Sérgio, fulano, Beltrano, mas comigo não acontece. Aleluia! Glória a Deus. Orama, sora, bagachuga. Glória a Deus. Orama, sora, bagachuga, mando, vou, sora, bagachuga. Glória a Deus. Parece que não vê, parece que não sabe da minha história. Viva, sou. Glória a Deus. Viva, Jucaba, rabagachora. Oh, Mimando, chora mais, chora. Mas Ele conhece a nossa vida. aleluia. Os nossos dias estão contados na palma da mão do Senhor. Glória a E uma Deus. coisa que Deus falou com meu filho, eu tomei para mim: quem é escolhido não tem escolha. Se coloca na presença do Senhor, que Deus vai começar a mudar a história da tua vida. E quem sabe não é nesta sexta-feira à noite que Ele entra com providência na tua história e começa a mudar a sina da tua vida. Glória a Deus. Vai chorar. Oh, glória. Vibra chorar, vai chorar. Glória. Ele responde para dizer que te ama. Aleluia. Ele diz que ouve o teu clamor, mesmo não devendo nada para ninguém, porque Ele pagou o maior preço pela nossa vida, meu rei. Mas mesmo assim Ele levanta alguém e vem e prega o recado. Ele usa o pregador e Ele prega uma mensagem. Usa o cantor e Ele canta o louvor e toca a nossa alma, porque Ele ama a tua vida. E nesta noite Ele diz: confia, 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 descansa, 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 porque eu ainda sou Deus na tua vida. Aleluia. Continua sendo Deus. Aleluia. E os projetos estão de pé. Nada mudou. Viu, Anderson? Nada mudou. A promessa está lá. Vai se cumprir. Aleluia. Mas eu tenho que descansar no Senhor e confiar nele. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos na tua presença nessa sexta-feira te dando graças, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu poder, pela tua graça. Salvador, nós te damos graças, Senhor, porque tu és Deus na nossa vida. Tu tem visto, Pai, o choro, Senhor. Tu tem visto a oração sozinho na madrugada no escuro. Ai, Senhor amado.
despertado na madrugada para a oração, Senhor, tem estado conosco ali. Oh, de joelho dobrado, Senhor, tem contemplado o choro da tua noiva, da tua igreja, dos teus filhos. Tu tem colhido, Senhor, a lágrima dos teus filhos. Oh Deus Todo-Poderoso, entra com providência nesta noite, Pai. Trabalha, Senhor, abre as portas que estão fechadas. Tu é poderoso, Senhor, e a tua palavra diz que a porta que tu abre ninguém fecha. Então nesta noite nós te pedimos, abre uma porta espiritual de bênção na vida dos teus servos. Também, Senhor, entra com providência lá no casamento, Senhor, lá no lar. Ó Deus Todo-Poderoso, só tu sabes, Senhor, os momentos de angústia, Pai, desespero, de tristeza. Se olha, Pai, no espelho e diz, não tem mais solução. Mas nós aprendemos, Pai, que a última palavra ainda é tua, Pai. Tu és o autor, Senhor, e consumador da nossa fé. Então nós te pedimos nesta noite, entra com providência. Aquele lugar é um lugar de paz, não é um lugar de angústia. Nós te convidamos, vai conosco para aquele lugar. Ó Deus, habita aquele lugar, toma conta daquele lugar, Senhor. Fica conosco naquele lugar, dá paz naquele lugar. Nós te pedimos, Senhor, no nome soberano do teu Filho Jesus Cristo, realiza o milagre na nossa vida, para que o teu nome, que é santo, venha a ser glorificado, Senhor. No nome soberano do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Cantamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, a tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm vão, teu povo assim está, teu
Mais uma vez eu falo de Cantorabashai. Inemantorabai, Shedecantorabashai. Se coloca na minha presença. Ui, Defastarabai, sai ali de Cantorabashai. Do meio daqueles que estão com o pé na lama, Defastorabashai. Ai, Tocantorabashai, e se coloca na minha presença. Porque eu, Senhor, ainda te abençoarei. E ainda responderei com aquilo que tu tens me pedido. Mas te coloca na minha presença de paz. Aleluia. E de Cantorabashai. E ne manchou de Cantorabai, te Cantorabashai. Aleluia. E de Vastorabai, te Cantorabai. E de manchou de Cantorabai, Oh, te Espírito de Deus. Aleluia. E te Cantorabai, te Vastorabai, te. E ne mantorabai, cheio de Cantorabai, e ne mantorabai, tem subido, Rabai, as tuas orações, serva minha. E ne mantorabai, cheio de Cantorabai, e as lutas que se levantam contra ti, eis que eu tenho visto. As tuas guerras, Rabai, e tu me dizes, te Cantorabashai, até quando, Rabai? Eis que falo contigo, eu tenho cerrado os teus de Cantorabashai, tenho guardado debaixo, Rabancho de canto, só te preocupa com a minha obra, sim, diz o Senhor para ti nesta noite. Glória a Jesus. Glória. E te Cantorabashai. Meus amados, Oh, meu Deus. sobe uma revelação do Espírito Santo de Deus nesta noite, neste lugar. Eu sou tomado pelo Espírito de Deus neste lugar. Glória a Deus. E Deus está chamando a atenção daqui de muitos Aleluia. que estão passando por problemas na sua vida, estão mendigando para Deus uma resposta, mas a resposta de Deus para você nesta noite: te humilhe e comece a buscar mais a Deus na tua vida, na tua casa, conserta o altar na presença
aqueles que se rendem diante da sua graça, da sua presença. Deus não tem compromisso com o coração duro, com o coração que quer desse jeito, desse jeito. Deus não quer mais isso. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai tratar, Deus vai limpar, mas Deus vai levantar também, vai abençoar. Aleluia. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós já queremos terminar este culto. Glória a Deus. Eu sou tomado pela uma autoridade de Deus neste lugar, porque eu vejo a mão de Deus, a misericórdia de Aleluia. Deus descer sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória da notícia. Há dias tenho pedido para o Senhor, fala comigo, desperta a tua igreja, Aleluia. desperta na palavra, desperta na oração, na devoção. Cadê os crentes? Cadê os crentes que intercedem, que oram, que clamam ao presença do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Deus está me espremendo neste lugar, o Senhor não sabe o que é. Glória a Deus. Aleluia. Somente aqueles que têm chamado sabem do que eu estou falando aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço, irmão Sérgio, que Deus lhe venha a usar cada vez Glória a mais Deus. poderosamente na sua vida. Isso que eu não pregou hoje aqui. Aleluia, esta palavra, ela vem de encontro ao nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Deus está esperando de ti essa fé. Glória a Deus. Basta uma palavra, a autoridade do Espírito Santo para repreender dentro da tua casa. Glória a Deus. Espírito devorador, tempestade e vento, Deus vai começar a dar unção para os crentes aqui, autoridade. Glória a Deus. Deus te chamou para ser cabeça e não ser cauda, não ser pisado por Satanás. A angústia tem batido na tua porta, a ansiedade tem batido na porta dos crentes, eles têm ficado temerosos, mas onde está? O Espírito da autoridade de Deus está pairando aqui nesta noite. Aleluia, Ele vai te dar graça, autoridade, para você passar por cima desta prova. Aleluia. Vamos, meus amados, estar orando, já nos despedindo. Eu só peço, continue se esforçando, Glória a continue Deus. se entregando a Deus. Está tão perto da tua vitória. Glória a Deus. Mais do que você imagina, o Senhor me fez ver coisas grandes. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor me fez ver coisas entortadas, coisas quebradas, o Senhor arrumando, começando a funcionar de uma forma que eu dizia: Senhor, não vai mais para frente, não tem jeito. O Senhor vai fazer, o Senhor vai colocar no lugar. Espere, confia que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento e já estaremos nos despedindo. Aleluia. Senhor eterno Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Papai amado, pelas tuas bênçãos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todos sempre. Por isso nós confiamos em Ti, Senhor, o Teu poder, Senhor. Ainda há uma igreja, Senhor, que crê no Teu nome, que confia no Teu poder, Senhor, na Tua provisão, Senhor. Abençoa, Pai, agora, Senhor, repreende, Senhor, todo mal, toda lacuna que Satanás tem deixado, Senhor, venha preencher agora com o Teu poder, com as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um, Senhor, neste momento. Eu ordeno pelos olhos da fé, Senhor, a partir deste momento, que eles recebam, Senhor, aleluia, deste poder, desta graça, Senhor Jesus, sobre as suas vidas, esta autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.